Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ive, bom dia, Flávia. Ana, Wellington, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, Júnior. Júnior da Jússi. Júnior deve ser marido da Jússi. Thaís, bom dia. Má, sejam todos bem-vindos. Oi, Lu, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Raquel, sejam todos bem-vindos. Oi, Jússi, bom dia, meu anjo, bom dia. Que bom te ver aqui. Hoje nós estamos com a nossa netinha dormindo aqui em casa, então a Paty não vai conseguir entrar, então eu vou fazer a leitura hoje. E eu estava dando uma olhada no livro e eu senti de fazer a leitura de uma sessão muito linda que está no capítulo 12, o Currículo do Espírito Santo, que é aquela sessão 4, Buscar e Achar. Então, vamos fazer uma breve leitura dessa sessão e vamos tentar trazer alguma reflexão para o nosso dia de hoje, então. E antes da gente iniciar, então, eu queria fazer uma leitura da oração que tem na lição 226, que é uma lição que eu gosto muito, e eu queria trazer ela aqui para o nosso dia, para o nosso Despertando com Olhos do Amor, que é uma oração mesmo, pra gente. Ela se chama: O meu lar me espera, eu me apresso para voltar a ele. Então essa oração da lição 226 diz assim pra gente: Pai, o meu lar aguarda o meu retorno alegre. Os teus braços estão abertos e eu ouço a tua voz. Que necessidade tenho eu de ficar num lugar de desejos vãos e de sonhos despedaçados, se o céu pode ser meu com tanta facilidade? Então, essa lição 226, que é uma oração nossa que a gente faz para Deus, para que Ele nos mostre que a voz dele, que é representada aqui no mundo pelo Espírito Santo, ela está disponível para nós. E Ele só está aguardando a gente escutar essa voz, que é o Espírito Santo, para a gente poder despertar no céu onde nós estamos. Lembrando que por curso Milagres, o céu é um estado mental de paz permanente, de felicidade plena. E o próprio Deus está ali aguardando a gente despertar para pegar a gente em seus braços amorosos. Então, é só isso que a gente precisa, para a gente iniciar o nosso dia
dessa lembrança, dessa memória de que Deus, né, só está aguardando a gente despertar desse sonho, né, e nos lembrarmos de que nunca houve a separação da nossa fonte criadora, que é Deus. Mi, essa lição é muito linda mesmo. Muito bom. Então vamos lá então. Então, como eu disse, eu estava, né, olhando o livro e abrindo uma sessão que é uma sessão que eu gosto muito, né? Novamente, ela está no capítulo 12. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Capítulo 12, sessão 4. Quem não tiver o livro não tem problema nenhum, acompanha conosco aqui. Página, para quem está com o livro, página 237. Vou fixar ela aqui, ó. Pronto. É isso aí. Então vamos lá então. Bom dia mais uma vez a todos. A sessão chama Buscar e Achar. O lema do ego aqui no mundo é busques e não aches. Agora o lema do Espírito Santo é o oposto, né? Busques e aches. Então vamos ler um pouquinho, né, alguns parágrafos dessa sessão para a gente poder receber, né, essa lição do Espírito Santo de que sim, a gente pode aqui no mundo buscar e achar a felicidade e a paz, sempre quando a gente decidir, né, pela mente corrigida, que é o Espírito Santo. Parágrafo 1. O ego está certo de que o amor é perigoso e esse é sempre o seu ensinamento central. Ele nunca coloca isso desse modo. Pelo contrário, todo aquele que acredita que o ego é a salvação parece estar intensamente engajado na busca do amor. Todavia, o ego, embora encoraje ativamente a busca do amor, tem uma cláusula: não o aches. Então, como eu estava falando, o lema do ego aqui no mundo é busques e não aches. E aqui ele está dizendo, já no primeiro parágrafo, todavia, o ego, embora encoraje ativamente a busca do amor, tem uma cláusula, 2 pontos. Não o aches. Não aches o amor aqui no mundo. Seus ditames podem ser, então, simplesmente resumidos desta forma: busca e não aches. Essa é a única promessa que o ego te faz e a única que cumprirá, pois o ego persegue a sua meta com uma insistência fanática e seu julgamento, embora seriamente deteriorado, é completamente consistente. Bom, aqui eu gostaria já logo na primeira sentença, onde Jesus diz: o ego está certo de que o amor é perigoso e esse é sempre o seu ensinamento central. O que Jesus está querendo dizer para a gente aqui? Jesus está querendo dizer que o nosso ego tem medo do amor. Por que o nosso ego tem medo do amor? Porque o nosso ego é o oposto do amor. Então, quando a gente corrige a nossa mente, pede para o Espírito Santo, que a gente quer decidir por Ele agora, nós queremos decidir por Deus, através do Espírito Santo, o ego tem muito medo disso,
Por quê? Porque uma vez que a gente olhe para o ego e a gente perceba que ele não é nada, que ele não é um amor travestido, né? O ego nada mais é do que a nossa crença na separação, a gente vai ver que ele não é nada. Por isso que o ego tem medo do amor. Porque o amor é a gente olhar para o nosso ego e ver que ele não existe, que ele foi uma criação, entre aspas, da nossa mente, né, que achou que se separou do nosso Pai. Por isso que o ego tem medo do amor, porque o ego é o oposto do amor. O ego é a nossa mente que acredita no pecado, né? E o pecado para um curso de milagres nada mais é do que a crença na separação. Durante todo o livro, Um Curso de Milagres, Jesus vai falar que nunca houve pecado, né? Que houve apenas um erro na diminuta e louca ideia de a gente achar que a gente podia fazer um mundo separado de Deus, e esse erro já foi corrigido, né? Mas pecado e erro são dois significados aqui no mundo muito diferentes, né? Então, mais uma vez, a crença no pecado é a crença na separação. A crença no pecado é a crença na culpa, é a crença no nosso ego. Então, todas as vezes que a gente sentir, né, que a gente não está em paz, é porque nós estamos com a nossa mente, né? Nós escolhemos o ego para ser o nosso guia naquele momento. E a gente pode fazer, né, uma correção, a gente pode fazer uma nova escolha, agora escolhendo o Espírito Santo, que vai nos mostrar e vai nos ensinar, né, que tudo aqui no mundo é um pedido de amor ou uma expressão de amor. Então vamos lá, vamos junto. Parágrafo 2. A busca que o ego empreende está, portanto, condenada a fracassar. E uma vez que ele também ensina que está identificado contigo, a sua orientação te conduz a uma jornada que necessariamente terminará na percepção do teu próprio fracasso. Pois o ego não é capaz de amar, e na sua busca frenética de amor está buscando o que tem medo de achar. A busca é inevitável, porque o ego é parte da tua mente, e devido à sua origem, ele não está totalmente separado ou não se poderia acreditar nele em absoluto. Pois é a tua mente que acredita, nele e dá existência a ele. Entretanto, é também a tua mente que tem o poder de negar a existência do ego, o que farás com certeza quando reconheceres exatamente qual é a jornada a que o ego te induz. Mais uma vez, Jesus está reforçando aqui no parágrafo 2, de que quando a gente se lembrar de quem nós somos, quando a gente se lembrar quem é o nosso Pai, nós vamos ver que o nosso ego não é nada. Então, qual é o medo do nosso ego? O medo do nosso ego é que quando a gente realmente perceber que ele não é nada, ele vai desaparecer, né? Então, o que alimenta o nosso ego aqui no mundo é a nossa crença na separação, é a nossa crença no pecado, na culpa e no medo. É isso que alimenta, é isso que faz o nosso ego sobreviver. Lembrando que o nosso ego está na nossa mente, o nosso ego não está no mundo, né? O ego está na nossa mente. E aí ele fala que nós mesmos, né, nós temos o poder, né, de desfazer essa crença na separação. Nós temos o poder de desfazer o nosso ego.
Porque o nosso ego foi de novo, entre aspas, uma criação nossa. E se ele foi uma criação nossa, nós que temos o mesmo poder de desfazer essa crença no nosso ego, a crença na separação do nosso Pai. Então vejam que todo o poder está com o Filho de Deus, né? Lembrando que o Filho de Deus, unido ao seu Pai, tem todo o poder para desfazer o nosso ego. Vamos lembrar que nós, unidos a Deus, nós somos co-criadores de Deus, né? Então nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Nós só temos esse poder de criar quando estamos unidos a Deus. Quando nós estamos separados de Deus, nós não temos esse poder de criar igual a Ele. Tá? Então é muito importante a gente lembrar. Eu sempre gosto de enfatizar que Deus é a causa e nós somos o efeito. A gente não pode se esquecer que Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Então, no céu, na unicidade, nós temos o poder de Deus. Por que nós temos o poder de Deus? Porque no céu não existe separação. Então, Deus e o Filho são um só. Por isso que nós temos o poder de Deus. Porque o próprio Deus, por puro amor, se estendeu e criou o seu Filho. Então nós temos o poder de Deus quando nós estamos unidos a Ele. Sem essa união com Deus, que é a crença na separação aqui no mundo, nós não temos esse poder. Mas nós podemos nos lembrar que o Espírito Santo, que é a resposta de Deus, que é o reflexo de Deus aqui no mundo, ele está presente na nossa mente para fazer essa correção e nos lembrar de que nós temos sim esse poder para corrigir essa crença, na separação, essa crença de que não houve pecado. Então, é muito bom a gente poder se lembrar disso. Deixa eu ver qual. Vamos agora para o parágrafo 5, que é um parágrafo muito lindo. Ele começa a dar aqui uma dica para a gente, sobre como viver aqui no mundo sem ser do mundo. Parágrafo 5 diz assim: tu irás empreender uma jornada, pois não estás em casa nesse mundo. Vamos lembrar que o mundo é uma projeção da nossa mente, não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é no céu, junto com o nosso Pai e junto com todos os nossos irmãos. E irás buscar o teu lar, reconhecendo ou não onde ele está. Se acreditas que está fora de ti, a busca será fútil, pois estará buscando onde ele não está. Então, mais uma vez, Jesus nos lembra que o mundo nada mais é do que uma projeção da nossa mente. Vamos lembrar lá no início do capítulo 21, que Jesus fala que a projeção faz a percepção. Então a gente acha que o mundo que a gente vê, é o mundo, é a causa do de toda o nosso medo, é a causa de toda a nossa ansiedade. Então essa projeção, o mundo que está fora, nada mais é do que uma projeção da nossa mente. Então, se a gente ficar procurando a felicidade e a paz no mundo, a gente nunca vai encontrar. Por que a gente nunca vai encontrar? Porque a projeção do mundo é uma projeção do nosso ego. E o lema do ego é: busques e não aches. Por isso que nós estamos lendo essa sessão.
busques e não aches, quer dizer que a gente está buscando no mundo, fora da nossa mente, a felicidade. E essa felicidade plena, ela não vai ser encontrada no mundo. Essa felicidade plena, a gente vai conseguir ter um vislumbre dela todas as vezes que a gente virar a nossa lente para dentro e não para fora, né? Para o mundo. Tu não te lembras de como olhar para dentro, pois não acreditas que lá é o teu lar. No entanto, o Espírito Santo lembra-se por ti e ele te guiará ao teu lar, porque é essa a sua missão. À medida que ele cumpre a sua missão, ele te ensinará a tua, pois a tua missão é a mesma que a sua. Ao guiar teus irmãos ao lar, está apenas seguindo. Então, mais uma vez, sempre quando a gente estiver equivocado e transtornado, achando que o mundo é a causa de todo o nosso desespero, de todo o nosso medo, a gente pode fazer uma nova escolha, lembrando que o Espírito Santo é a parte da nossa mente que pensa com Deus, e ele vai corrigir a nossa mente sempre que a gente se sentir equivocado e transtornado, ok? Vamos nos lembrar sempre disso daí. E à medida que a gente lembra os nossos irmãos sobre isso, sobre o lema do Espírito Santo, que é busques e aches, à medida que a gente lembra o nosso irmão, a gente está lembrando a nós mesmos, porque em última instância é um filho só, é somente um filho, embora a gente aqui no mundo a gente se veja de várias formas, em vários corpos separados, em última instância Jesus nos lembra que só existe um filho, que somos todos nós, enxergando aqui no mundo corpos separados. Contempla o guia que o teu Pai te deu, que é o Espírito Santo, para que possas aprender que tens vida eterna. A nossa vida eterna está no céu. A nossa vida eterna, quando a gente se lembrar que esse mundo aqui nada mais é do que uma projeção, quando a gente despertar, a gente vai perceber que a nossa realidade é a eternidade e não essa vida limitada que a gente acha que a gente tem aqui no mundo. Pois a morte não é a vontade do teu Pai e nem a tua, e tudo que é verdadeiro é a vontade do Pai. Tu não pagas nenhum preço pela vida, pois ela te foi dada, mas pagas um preço pela morte, e um preço muito pesado. Então vamos nos lembrar aqui de novo. A projeção faz a percepção. O tempo linear foi uma fazeção, vamos se dizer. Eu gosto muito de usar essa palavra fazeção, que a Maria Amélia do Grupo Mera usa essa palavra fazeção para fazer uma distinção com a palavra criação. Então, criação está ligada a Deus, ao Espírito Santo. Fazeção está ligada ao nosso ego, a mente dividida, a mente que pensa na crença da separação com o nosso ego. Então, nessa diminuta e insana ideia foi quando nós fizemos o tempo linear. Então, no tempo linear, existe a crença de um passado, de um presente e de um futuro. E existe a crença, obviamente, da morte do corpo. Então, a gente não pode pensar ou achar que a gente é esse ser que nasceu, vai viver e vai morrer. Deus jamais criaria um ser limitado. Deus só cria na eternidade. Então, o ser que nós somos não é esse serzinho que a gente acha que a gente é,
limitado e efêmero aqui no mundo. O ser que Deus criou é o Filho eterno e que está com Ele no céu. Ele só está aguardando a gente despertar desse sonho ilusório. E aí ele diz: mas pagas um preço pela morte, e um preço muito pesado. Se a morte é um tesouro, venderás tudo mais para comprá-la, e acreditarás que a compraste, porque terás vendido todo o resto. No entanto, não podes vender o reino do céu. A tua herança não pode ser comprada nem vendida. Não podem existir partes deserdadas da filiação, pois Deus é íntegro e todas as suas extensões são como Ele. Então, para a gente finalizar aqui o nosso Despertando com Olhos de Amor, a nossa herança, a herança do nosso Pai, é que a gente é íntegro com Ele, nós somos um com Ele. Todas as dádivas de Deus, a vontade dEle é que a gente tenha tudo, E ter tudo é nos lembrar de que nós fomos criados por Ele e nós não temos nenhuma necessidade a não ser do amor do nosso Pai. Mas aí a gente pode pensar, Luciano, e na prática? Como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente se lembra disso na prática? Então, de novo, aqui no mundo, a gente continua vivendo normalmente, a gente continua fazendo tudo o que a gente precisa fazer, a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com as coisas, com as situações, a gente continua fazendo tudo normalmente, e a gente vai se lembrando e praticando o perdão todas as vezes que a gente não se sentir em paz. E praticar o perdão para um curso em milagres é a gente reconhecer que nós não estamos em paz, que algo fora da nossa mente está tirando a nossa paz. A gente reconhece esse sentimento não amoroso, não coloca ele embaixo do tapete. A gente reconhece que a gente está sentindo medo, raiva, que a gente está sentindo ansiedade. A gente reconhece que a gente acredita muito que o mundo externo é o causador de todas essas angústias nossas. A gente dá um passo para trás, entrega todos esses sentimentos não amorosos para o Espírito Santo e pede para Ele ir gentilmente corrigindo a nossa mente de que esse mundo não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós estamos em paz no céu com o nosso Pai. Então, de novo, a gente faz tudo o que a gente precisa fazer aqui no mundo, seguindo o que Jesus disse aqui nessa sessão. A gente vai lembrando os nossos irmãos, porque lembrando os nossos irmãos, nós estamos lembrando a nós mesmos de que o nosso verdadeiro ser é o Filho eterno e amoroso que Deus criou. Então, é isso. Acho que o que eu queria reforçar em mim hoje era essa lição, de que buscar e achar a gente consegue aqui no mundo através da nossa escolha pelo Espírito Santo ou por Jesus. Eles são o nosso guia, e toda vez que a gente não tiver essa certeza é porque nós escolhemos o nosso ego, e o nosso ego tem muito medo do amor, porque o nosso ego é o oposto do amor. Então, uma vez que a gente olhe para o nosso ego com amor, ele vai desaparecer, porque o nosso ego, na verdade, é uma invenção da nossa mente, a nossa mente errada, a nossa mente que acredita na separação. Então, um grande beijo para todos,
um lindo domingo, paz e bênçãos para todos vocês. Para quem está conosco no grupo de estudos, hoje às 19 horas, nós temos o nosso encontro e eu e a Paty aguardamos vocês com muito amor, com muito carinho hoje às 19 horas. Para quem não está no nosso grupo de estudos, um lindo domingo, um lindo e abençoado domingo. Fiquem com Deus. Um beijo, amamos vocês.